Olá, meu nome é Isadora Elisa e nós estamos apresentando, no caso, o seminário de Biologia da professora Márcia Araújo. E como apresentação, no caso, a ruivinha se chama Ingrid Soares e o garoto é Lucas Thompson. Obrigado e bom vídeo. Olá, eu vou falar do efeito do fundador. Quando membros de uma população mudam para um novo ambiente, pode ocorrer uma deriva genética, chamada de efeito do fundador. Isso só acontece quando a genética da população original não se sobressai, assim dando espaço para uma nova genética aparecer. Em 1942, Ernest Mayr ele utilizou desse conceito para explicar sobre os fenômenos que acontecem no arquipélago, que nessas ilhas, no caso, são ilhas próximas ao continente, e nessas ilhas tem espécies de pássaros diferentes. E Darwin, há uns anos atrás, antes de Ernest, ele usou do mesmo conceito na ilha de Galápagos. Também a gente pode colocar como exemplo a população de anões, que ela, no caso, se ela acontece, né, ela tem uma população de anões, e se eles só se relacionam entre eles, raramente vai acontecer de nascer alguém com estatura normal, porque o genótipo deles já é baseado no nanismo. Então é muito difícil. Pode se utilizar para comparar esse tipo de conceitos na parte humana, né? Vamos dizer, não só no animal. Os efeitos evolutivos da deriva genética, eles são significativos para os alelos neutros, ou seja, os fenótipos não são sujeitos à seleção natural. Os cientistas debateram bastante na época de 1929 sobre essa questão, porque muitos acreditavam que os alelos não eram significantes na, na evolução. Em 1968, um cientista Kimura ele veio com a teoria neutralista da evolução. Essa teoria ela se baseia muito no caso foi um estudo, né? Foi um estudo das moléculas e do DNA, onde ele mostrou que há uma grande variação no caso, grande variação no nível de moléculas, né? Independente da população. Às vezes, até na mesma população, há essa grande variação genética. E muitos estudiosos posteriores tiveram mais oportunidade e acesso a estudo, provaram essa teoria aí. E a deriva também ela foi usada para provar, no caso, a variação do sistema sanguíneo do caso do homem. Então é um assunto bem interessante aí. Valeu, pessoal! Os princípios básicos da seleção natural, descritos por Darwin, eles permanecem praticamente inalterados. Os estudos baseados na teoria sintética da evolução, eles não alteraram de fato esses princípios, e sim, na verdade, contribuíram enormemente para esclarecer alguns mecanismos subjacentes a eles. Por exemplo, esses estudos eles ajudaram a esclarecer quais são as bases genéticas da seleção natural, ajudaram a esclarecer como ela altera a dinâmica das populações e como ela interage com comportamentos e características específicas de cada população. Para a seleção natural atuar, existe variações fenotípicas. Essas variações fenotípicas, elas proporcionam diferenças nas chances de reprodução e de sobrevivência do indivíduo dessa população. As variações fenotípicas, elas podem ser explicadas através do valor adaptativo. O valor adaptativo é um genótipo que mede a probabilidade de sucesso reprodutivo de um indivíduo naquele genótipo. O sucesso reprodutivo de um indivíduo depende principalmente de 3 fatores: a sobrevivência até a idade da reprodução, b, o sucesso ao acasalamento e c, o número de descendentes que esse indivíduo é capaz de produzir. Os indivíduos que possuem um genótipo de valor adaptativo maior do que o valor adaptativo do genótipo de outros indivíduos, eles possuem mais chances de viver e de se reproduzir. Um desses exemplos são os insetos. Os insetos que possuem uma maior
resistência a inseticidas, muito provavelmente deixarão mais descendentes e sua linhagem continuará. Já os insetos que não possuem essas características, que possam as características que façam com que os inseticidas hajam neles, eles provavelmente não deixarão descendentes. Então, os insetos que possuem essas características de sobrevivência a inseticidas, eles continuarão a sua linhagem e deixarão descendentes. Algumas espécies, elas possuem uma estratégia comportamental que são capazes de garantir a sobrevivência de seus filhotes por mais tempo. Essas espécies, a gente pode dizer que elas possuem um valor adaptativo muito maior do que as outras espécies que não possuem essas estratégias comportamentais. Ou seja, esses animais que eles protegem seus filhotes, eles possuem um valor adaptativo muito maior do que aquelas espécies que elas não protegem seus filhotes. Vale lembrar também que essas mudanças genotípicas são respostas a alterações ambientais. Ou seja, qualquer mudança ambiental pode provocar uma alteração no valor adaptativo. Em outras palavras, a seleção natural ela não capacita os indivíduos a sobreviver em um ambiente futuro. A especiação. A especiação é um fenômeno evolutivo que origina novas espécies. Mas o que seria, de fato, a especiação? A especiação é quando duas ou mais linhagens evolutivas derivam de um único ser. Eles dividem o mesmo ancestral. Mas o que causa, o que leva a acontecer essa mudança, essas linhagens evolutivas diferentes, que é a especiação? Existe um grupo de indivíduos da mesma espécie. Começa a surgir diferenças entre esse grupo, diferenças entre os indivíduos. Essas diferenças são causadas pelas mutações genéticas, e é a própria variabilidade genética que dissemina essas mudanças entre esse grupo. E essas mudanças não tornam, de fato, novas espécies, não tornam esses indivíduos novas espécies, mas elas influenciam esses indivíduos a tomarem caminhos, a tomarem rumos evolutivos distintos. E aí que pode gerar novas espécies. Mas o que seria considerado da mesma espécie ou espécie diferente? Para isso a gente tem dois conceitos: o conceito biológico e o conceito filogenético. O conceito biológico ele diz que só pode ser da mesma espécie os indivíduos que são intercruzantes. O que é intercruzantes? São indivíduos que tentam, podem e conseguem se reproduzir. E eles geram descendentes férteis. Se alguns indivíduos não conseguem se reproduzir, ou quando conseguem, não produzem descendentes férteis, eles não são considerados da mesma espécie. Porém, esse conceito tem uma falha, porque ele não pode ser aplicado aos animais que se reproduzem de forma assexuada. E é aí que entra o segundo conceito, o conceito da filogenética, que ele diz que é da mesma espécie o menor grupo de indivíduos que tem o mesmo ancestral. Então aquele grupinho pequenininho ali é da mesma espécie, porque é o menor grupo daquele ancestral. E esse grupo, ele pode sim ser distinto dos outros.